Fala pessoal, sou Daniel Scott e eu vou mostrar agora como que é o processo produtivo para eu escrever meus posts e meus artigos no LinkedIn e nas outras redes sociais, até no meu site. Recentemente eu escrevi um post pedindo sugestões de temas para as pessoas, para mostrar que você não precisa ter um tema específico, você pode trabalhar em cima de qualquer coisa. Basta ter uma ideia e a partir dessa ideia você desenvolver ali um assunto e trazer uma mensagem para a pessoa. E essa que é a parte importante, é você conseguir trazer uma mensagem para quem está lendo ali e não só dizer alguma coisa que não vai agregar algum valor. E um dos temas que as pessoas propuseram foi o envelhecimento no mercado de trabalho. Por que algumas pessoas com mais de 50 anos têm dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. E é um tema bem atual, bem pertinente. É um problema social grave, porque, especialmente entre as pessoas que me acompanham ali no LinkedIn, tem muita gente acima de 50 anos, gente acima de 40 anos, e que está tentando recolocação no mercado de trabalho, mas está com essa dificuldade para se recolocar. Esse tema do envelhecimento no mercado de trabalho é bem atual, bem relevante, e, ironicamente, o LinkedIn é talvez uma das empresas no Vale do Silício com menor idade média ali. Então, se não me engano, a idade média dos funcionários do LinkedIn nos Estados Unidos é de 27 anos. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, eu acesso aqui o site contadordecaracteres.com, que é o site que eu uso para escrever os meus posts. Quando eu escrevo um artigo mais extenso, eu uso no Word. Mas para posts de até 1.300 caracteres, eu acesso esse contadordecaracteres.com, porque ele vai te dar já uma janelinha aqui bem simples para escrever e ele vai te dar o mais importante, que é o número de caracteres. Tem muita gente que gosta de escrever direto no LinkedIn e eu não gosto pessoalmente porque eu gosto de escrever contando ali quantos caracteres eu estou para ir me situando e não passar do tamanho. Bom, a primeira coisa que eu penso antes de escrever é qual que vai ser a linha mestre do meu post, que é a sequência ali do que você está falando para você propor um tema e só falar sobre esse tema, não transversar, não fugir do tema, não falar coisas desconexas. Então, essa linha mestre vai te ajudar a ter uma introdução, um meio e um fim. Em geral, eu gosto de fazer uma introdução que puxe as pessoas para ler o post. No meio, no desenvolvimento, eu faço uma contextualização e depois eu dou minha opinião. E no final, eu concluo ali de alguma forma que possa ou dar alguma opinião ou trazer algum ensinamento prático para alguém ou gerar uma discussão. Então, como a gente está falando de envelhecimento aqui, e é um negócio que não tem aspecto prático, não é nada concreto, o que eu posso fazer aqui é dar a minha opinião. Eu vou contar uma história de vida minha que eu tive, uma experiência profissional, e a partir daí eu vou dar a opinião e vou tentar propor uma conscientização. Antes de mais nada, o post que eu escrevi, eu vou passar aqui agora, como obviamente ainda não escrevi o post, eu não tenho como saber o número de visualizações, o engajamento, mas amanhã, quando eu publicar o vídeo que eu estou gravando agora, eu vou mostrar como que está a situação do post. Então, hoje é quarta-feira, vou postar aqui, vou publicar o post, e amanhã, na quinta de manhã, antes de publicar esse vídeo, eu vou mostrar as estatísticas de engajamento do post. Então vamos começar aqui. Uma dica interessante para quem quer começar é não se preocupar com a ortografia, não se preocupar em fazer correções até o final do texto. Então você escreve do jeito que for e depois você vai formatando, vai revendo o que for necessário, beleza? Então, olha, eu vou começar dizendo o que eu fiz. Eu contratei aqui esse funcionário. A partir daí, dizer para que ele foi contratado, qual a função que ele vai desempenhar, porque vou dar uma contextualização de que ele estava fazendo antes, qual que era a situação dele antes de ser contratado, como que estavam os sentimentos dele. Isso é importante, você tentar humanizar mais a sua história. Lembrei agora de uma história também interessante para contar, que eu vi outro dia no LinkedIn, de alguém reclamando, eu vou incluir no post. E a partir daí eu vou encerrar com uma conclusão.
Então, pessoal, eu comecei, fiz a introdução. Não se preocupa que isso aqui ainda é um rascunho do post, não vai ser o post final, mas eu gosto de primeiro escrever um rascunho só para ter uma ideia, e a partir do rascunho eu vou lapidando ali para melhorar. Então pensa numa pedra bruta e a partir dali você vai lapidando para moldar a sua escultura. Comecei com uma história, a nossa empresa contratou o funcionário, expliquei um pouco a contextualização da história dele e mostrei que foi uma decisão acertada da gente ter contratado ele. Agora eu vou contar uma história que eu vi outro dia no LinkedIn e a partir daí eu vou fazer o desfecho. E vocês podem notar aqui que por enquanto deu 628 caracteres, que é mais ou menos a metade do post. Fiz aqui o rascunho do post e agora vem a parte de desenvolvimento. Escrever um post é muito fácil. Você pode escrever qualquer coisa, o que tiver na mente ali, e você vê que aqui em menos de 5 minutos eu já escrevi isso. E agora a parte mais difícil é você fazer a formatação, lapidar direitinho, transmitir a sua ideia, corrigir a ortografia, ver se não tem palavras repetidas. E a primeira coisa que vocês podem ver aqui é que eu pulo sempre uma linha aqui, eu faço parágrafos. Eu acho interessante esse modelo. Não é obrigatório fazer, mas eu acho interessante porque fica mais agradável de você olhar um post assim. Então vamos lá. Eu contratei um funcionário, acho que se não me engano ele tinha 55 anos. Vou colocar aqui, certa vez. Primeira coisa interessante, eu vou voltar aqui. A primeira coisa interessante é eliminar tudo que eu escrevo eu e você. Eu costumo escrever muita coisa eu, você. Tenta eliminar isso, porque é bem desagradável você ler textos assim. Então, eu contratei, vou substituir aqui por certa vez, contratei um funcionário. Funcionário nem sempre é a melhor palavra para se usar. Apesar de eu não gostar do termo colaborador, mas funcionário tem muita gente que não gosta. Então, como a gente está tratando aqui de um assunto mais sensitivo, vamos lá trocar por pessoa. Contratei uma pessoa mais de 55 anos. Se contratou é para trabalhar, né? Você não precisa, você pode tirar aqui. É sempre bom, tudo que for desnecessário você vai eliminando sem pena. Ele ia ocupar uma posição de supervisor de obras, substitui aqui para foi. Então, foi para uma posição de superior de obras. Vou dar uma informação complementar aqui que eu acho bem relevante. Foi para uma posição de supervisor de obras que geralmente é ocupada por mais jovens. Então, quem tem experiência com obras sabe que quem trabalha em obras geralmente é gente mais jovem. Então, foi para uma posição de supervisor de obras que geralmente é ocupada por mais jovens. Muita gente achou, muita gente é um termo feio. Então vamos aqui trocar, ó, você vê que você pode substituir, muita gente achou por acharam. Substituir 3 palavras por uma só. Acharam que eu estava louco, mas vejam, não é bom usar mais vejam, não gosto, não acho interessante. Acharam que eu estava louco por ter tomado essa decisão. Então, certa vez eu contratei uma pessoa com mais de 55 anos, foi para uma posição de supervisor de obras, que geralmente é ocupada por mais jovens. Acharam que eu estava louco por ter tomado essa decisão. Ponto. Introdução, e agora vamos para o desenvolvimento. Ele tinha acabado de chegar na cidade para cuidar da sua mão, não, da sua mãe. Vamos trocar aqui, vamos humanizar um pouco mais o post. Vou colocar o nome dele, o Sanches. O Sanches tinha acabado de chegar na cidade para cuidar da sua mãe, já bem... Você pode tirar esse aqui é desnecessário, já bem debilitada. Trabalhou anos, durante também não precisa, trabalhou anos em uma fábrica e sempre foi um funcionário exemplar. Não sei se precisa falar que foi um funcionário exemplar, mas já estava algum tempo desempregada para se recolocar.
Vamos mudar aqui, ó. Trabalhou anos em uma fábrica, mas estava há algum tempo na batalha para se recolocar. Então, o Sanches tinha acabado de chegar na cidade para cuidar da sua mãe, que já estava bem debilitada. Ele trabalhou anos em uma fábrica, mas já estava há algum tempo na batalha para se recolocar. Na construção civil há um grande preconceito em relação à idade, mas decidimos dar um voto de confiança. Então, vamos botar aqui, o ramo da construção civil. Ah, eu não gosto de usar ou existe, não gosto, não me soa bem. Então, vou colocar aqui, vou dar um enter aqui. O ramo da construção civil tende a ser bem estrito com relação à idade. Então, antes eu tinha escrito, há um grande preconceito. Só que quando você afirma um negócio desse, quando você fala há um grande preconceito ou existe alguma coisa, você está generalizando. Isso nunca é bom. Então, vou colocar tende a ser estrito com relação à idade, que costuma ser, mas isso não é uma regra do ramo. A partir do momento que você fala você está criando uma regra ali, está generalizando, e isso nunca é agradável, beleza? Então, o ramo da Constituição Civil tende a ser bem estrito com relação à idade, mas decidimos dar um voto de confiança. E por que eu usei um ponto em vez de uma vírgula? Eu gosto de encurtar bastante as minhas frases. Porque quanto mais curta a frase, mais rápido de ler, você está transmitindo ali ideias, papapá, você não está fazendo um negócio mais difícil. É a mesma razão de eu fazer parágrafos. Se eu fizer um blocão de texto ali sem nenhum parágrafo, tudo na mesma estrutura, eu vou mostrar aqui como que ficaria. Se eu fizer um blocão de texto desse, é bem mais difícil de ler. Mesma coisa com a frase. Se as frases forem muito longas, é mais difícil de ler. Então, eu tento, isso é uma opinião minha, não necessariamente precisa ser assim para você, mas eu tento encurtar o máximo possível. Então, decidimos dar um voto de confiança. O cara trabalhava bem melhor do que os outros de 20 anos, 20, vou botar 20 e poucos. O cara trabalhava bem melhor, vou botar aqui, que melhor não é um negócio que você pode medir, né? Então o cara trabalhava com muito mais vontade do que os outros de 20 e poucos anos. Na obra, não precisa trazer de novo, que é na obra, todo mundo já sabe. Trabalhava com mais vontade que os outros de 20 anos, vírgula, nunca vi ninguém mais proativo. E ele era bem proativo. E o melhor, tinha uma experiência enorme. Vou mudar aqui. A bagagem e experiência eram gigantes. Aprendi demais com ele. Então vamos lá. Outro dia vi um caso de alguém que precisou printar. Então esse foi um caso verídico que eu vi no LinkedIn de uma pessoa dizendo que ela precisou trocar as datas, precisou trocar, tirar algumas datas da experiência dela, pintar o cabelo para tentar a recolocação. E eu vou contar agora essa história para vocês verem o quão absurdo qual a dificuldade que essas pessoas realmente enfrentam. Então, outro dia, vi aqui no LinkedIn, para ficar mais claro, vi aqui o caso de alguém que precisou pintar os cabelos e trocar as datas. O caso de alguém que precisou tirar, algumas experiências do currículo, omitir datas e até pintar o cabelo para ser contratado. Então, outro dia eu vi o caso de alguém que precisou tirar algumas experiências do currículo, omitir datas e até pintar o cabelo para ser contratado. Isso é um verdadeiro absurdo? Vamos dar uma melhorada aqui. Simplesmente surreal. Então, como eu usei a exclamação aqui, eu vou tirar essa outra exclamação aqui para não ficar muito apelativo. Simplesmente surreal. Eu prefiro essa palavra surreal do que isso é um absurdo, que é um absurdo. Uma palavra já ficou banalizada. Vou pagar aqui. E agora, então vocês podem ver a linha mestre do post. A gente está falando sobre os problemas do envelhecimento e o nosso objetivo aqui é conscientizar as pessoas. Então vamos lá. Comecei falando num caso real meu. A partir daí eu passei por um fato que eu vi no LinkedIn e agora a gente vai encerrar
com a nossa opinião, com alguma coisa que faça as pessoas se conscientizarem. As empresas precisam entender que a expectativa e qualidade de vida da população aumentou muito nas últimas décadas. A qualidade de vida aumentou muito nas últimas décadas. Infelizmente, vou tirar essa infelizmente aqui. Elas ainda agem como se estivéssemos nos anos 40, essa situação precisa acabar agora. Então, pessoal, eu fiz uma pesquisa agora, eu dei um tempo para não falar alguma coisa sem conhecimento de causa, para não falar alguma coisa errada. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que, na verdade, existe um termo para isso, que é o idadismo, ageism em inglês, e é um termo para esse preconceito que empresas têm com pessoas dessa idade. Então, em vez de falar que essa situação precisa acabar agora, vou colocar aqui esse idadismo precisa acabar. E elas ainda agem como se estivéssemos nos anos, vou colocar anos 70, porque anos 40 parece ser meio absurdo. E anos 70 já dá uma ideia mais ou menos de meio século. Mas isso é apenas uma opinião pessoal minha. E vou terminar aqui com uma frase, não necessariamente você precisa terminar com uma frase assim, mas eu vou aproveitar para terminar com uma frase aqui. Colaboradores não são máquinas. Eles não depreciam com a idade. Decidi usar essa frase aqui porque vi um negócio parecido no outro dia e achei interessante esse conceito, que a idade não deprecia o trabalhador. Tá, pessoal? Então vocês veem aqui que em menos de 20 minutos consegui redigir aqui um post. Demorou um pouco mais porque eu estou aqui gravando, mas vocês veem que é bem rápido. Você primeiro, então, tem que ter uma ideia, seguir uma linha mestre, introdução, meio e fim. Você escreve primeiro um rascunho e a partir do rascunho você vai melhorando ali, corrigindo o que tiver que corrigir, eliminando palavras desnecessárias. Vocês lembram aí que teve uma situação ali que a gente substituiu 3 palavras. Então, é um negócio bem simples. É óbvio que exige prática, não é da noite para o dia que você vai fazer um negócio semelhante, mas também não é tão difícil escrever posts assim como muita gente imagina. Então, a única coisa que você realmente precisa é uma ideia, um pensamento e, sobretudo, um propósito. Então, o propósito, ele vai te dizer ali o que você quer atingir com esse post. O que você quer com esse post? Quer conscientizar alguém? Quer mostrar a sua experiência? Quer pedir a opinião para alguém? Você quer divulgar o seu serviço? O que você quer com esse post? Como eu estou fazendo um post aqui para conscientizar as empresas, para conscientizar as pessoas a contratarem gente com mais experiência, então a gente tem que dar uma nossa opinião, e a nossa opinião, óbvio, tem que ser sempre embasada com um caso real, não pode ser, senão é apenas um achismo. O ideal seria ter fatos e evidências, que infelizmente eu não consigo mostrar aqui num post tão curto, mas vocês conseguem ter uma ideia, e a partir daí, imagino que pode ter outras pessoas que vão escrever sobre o assunto também, e acaba gerando ali um núcleo em torno de um assunto, vai ajudando de fato na conscientização das pessoas. Então, lembrando, na semana que vem, no dia 6 de dezembro, eu vou apresentar um curso LinkedIn efetivo, que eu fui convidado pela Faculdade Inspirar. E nesse curso eu vou mostrar minhas experiências com o LinkedIn, não vou mostrar a fórmula de sucesso, não vou mostrar como você vai ficar rico com o LinkedIn, mas eu vou mostrar minhas experiências, como que eu consigo gerar negócio com a plataforma e como que eu consigo ser convidado para palestras e eventos, mesmo sem precisar correr atrás. Então vai ser em Curitiba a primeira edição do curso. O link para acesso está aqui embaixo, nos comentários, na descrição do vídeo, se estiver vendo no YouTube. Se você for de outra cidade, não se esqueça de se inscrever também no meu newsletter para ser notificado assim que for lançado na sua cidade. Se você gostou desse post, peço que vocês deixem uma curtida, que é muito importante. Deixem um comentário também com novas ideias, se vocês gostaram de vídeos assim. E a gente se vê na próxima, como sempre. Muito obrigado por assistir.